As sementes transgênicas, elas foram a cereja do bolo, né, da Revolução Verde. Elas foram desenvolvidas para criar plantas que fossem resistentes aos agrotóxicos que a gente passou a usar, porque como a gente acabou de ver, na agricultura industrial, as plantas elas estão nesse constante estado de debilidade, né? Elas estão permanentemente doentes. E então usar agrotóxicos virou uma necessidade absoluta para você proteger as plantas desses bichos que querem comer elas para equilibrar o desequilíbrio que a gente causou no ecossistema ao utilizar os fertilizantes químicos. Não só por isso as sementes transgênicas foram inventadas, né? Elas também foram desenvolvidas para criar super variedades, super produtivas, então plantas que dessem colheitas enormes para a gente. E por isso elas foram amplamente divulgadas, né? Elas foram divulgadas como sendo a bala de prata no combate à fome. Foi justamente por causa das sementes transgênicas que se criou esse mito de que a Revolução Verde ia acabar com a fome no mundo, né? Acontece que, de todas as criações da Revolução Verde, as sementes transgênicas, na minha opinião, é a mais nefasta de todas, porque ela causa muitos malefícios, tanto para a saúde humana, quanto para a saúde do mundo mais do que humano. A primeira coisa que a gente pode notar sobre as sementes transgênicas é que ela cria uma dependência absurda entre agricultor e grandes corporações. Porque para eu plantar uma semente transgênica eu tenho que pagar royalties para a empresa que detém essa tecnologia. As sementes transgênicas elas são patenteadas. Seria o equivalente a se eu quisesse produzir uma camiseta para vender e quisesse colocar nessa camiseta o logo da Coca-Cola. Eu teria que pagar para a empresa que detém a marca da Coca-Cola royalties. Da mesma forma, para eu plantar minha soja transgênica, eu tenho que pagar royalties para a empresa que criou aquela semente. E todo ano eu tenho que comprar sementes novas. Eu sou proibido por lei de usar as minhas próprias sementes que eu mesmo produzi nesse ano para plantar o cultivo do ano seguinte. Então isso cria uma dependência absurda entre o agricultor e as empresas. Não só porque você tem que comprar semente todo ano, mas também porque fica difícil você deixar o sistema. Imagina o seguinte, se eu plantar milho transgênico aqui esse ano e no ano seguinte eu plantar um milho natural. Com certeza vai ter semente transgênica ainda de milho nessa terra. E quando esse milho crescer, elas vão cruzar e eu vou contaminar o meu milho natural com o milho transgênico. E aí duas coisas podem acontecer. Primeiro, as empresas que detêm a patente desse milho podem me processar por uso indevido, ou seja, eu usei a tecnologia deles sem pagar, o que tem precedente, já aconteceu. Ou então a pessoa que comprou minha produção querendo milho natural, ela pode ir lá levar no laboratório e descobrir que tem transgenia ali no meio, que talvez você mesmo não soubesse, e aí você perde esse contrato. Ou seja, uma vez que eu planto uma semente transgênica aqui no meu solo, fica difícil eu sair desse sistema. Da mesma forma que fica difícil eu sair do sistema químico quando eu começo a usar o fertilizante químico. Então, os agricultores eles ficam presos nesse pacote tecnológico que é composto de semente transgênica, fertilizante químico, agrotóxicos, todos vendidos pelas mesmas corporações. O agricultor ele vai sendo constantemente doutrinado a acreditar que a única forma de fazer agricultura é usando esse pacote tecnológico, né? A única forma de você obter resultados favoráveis, plantas saudáveis, plantas com padrão comercial é usando esse pacote tecnológico. Quanto mais gerações nascem usando esse sistema, mais difícil fica sair dele, porque as pessoas elas vão se distanciando da percepção de que não, o planeta ele fornece tudo o que a gente precisa para a gente fazer agricultura. É possível você produzir plantas saborosas, saudáveis e com padrão comercial usando os recursos que o planeta nos fornece gratuitamente. É possível fazer agricultura de forma natural e, principalmente, é possível fazer agricultura usando sementes livres, né? As sementes naturais, as sementes crioulas, que pertencem a todo mundo, podem ser plantadas livremente, podem ser reproduzidas livremente e você pode distribuir para quem você quiser, a seu bel prazer, sem precisar pagar royalties para ninguém. As plantas transgênicas elas têm um potencial de destruição da biodiversidade enorme, né? Primeiramente porque os milhos, os feijões, as sementes que a gente vem selecionando, as sementes crioulas que a gente vem selecionando, que estão com a gente, que fazem parte da nossa história há séculos, milênios, elas estão deixando de serem plantadas. Então, sementes que foram selecionadas por causa do sabor, sementes que foram selecionadas por causa da cor, por causa da beleza, por causa de uma adaptação específica a um clima de algum lugar específico, elas estão sendo substituídas por sementes transgênicas. Está todo mundo, todos os agricultores plantando a mesma semente
que é plantada da mesma forma em todo lugar, usando o mesmo fertilizante, o mesmo agrotóxico. Sementes que foram criadas, selecionadas e criadas para lucro, para serem produtivas e não pelo sabor ou pela cor ou selecionada por qualquer critério que tenha a ver com a nossa humanidade, né? As sementes crioulas, elas são a nossa história embutida num pedaço de DNA, né? São inúmeras decisões de inúmeros agricultores ao longo de séculos que dão origem àquele feijão que a gente está plantando todo dia. Uma vez que eu deixo de plantar esse feijão, a semente ela não pode ser armazenada para sempre, eu perco essa raça, né? Agora imagina você só ter sementes que foram desenvolvidas para serem cultivadas em cultivos químicos com agrotóxicos e aí a gente fica sem petróleo. Como que você planta uma comida vinda de uma semente que foi desenvolvida para ser produzida com petróleo? Então sem as sementes crioulas, a gente corre o risco de não ter como plantar nossa comida adequadamente no futuro, né? Por isso que é importante que tenham guardiões dessas sementes hoje em dia, que é um dos trabalhos que eu pessoalmente faço. Uma outra coisa muito ruim das sementes transgênicas é que, como é muito difícil para essas corporações verificarem, fiscalizarem qual agricultor está comprando as sementes ou qual está usando as sementes do plantio anterior, eles criaram uma solução de embutir essa fiscalização direto na genética das plantas. Eles criaram um gene que chama Gene Terminator, que é uma bizarrice que cria sementes suicidas. O que é uma semente suicida? É uma semente que dá origem a uma planta que dá origem a sementes estéreis. Ou seja, se eu pegar minha planta de soja com Gene Terminator, minha semente de soja com esse gene e plantar, ela vai produzir a planta da soja, ela vai produzir suas vagens e essas sementes da segunda geração, se eu plantar, elas não germinam. Então assim eu facilito essa fiscalização, né, de pagamento de royalties. Então essa tecnologia do Gene Terminator, ela foi inventada, ela existe, mas ela nunca conseguiu ganhar tração suficiente para ser introduzida no mercado. Então ela não está sendo comercializada hoje em dia e não é pela boa vontade das empresas, né? E sim porque ela sofreu uma resistência enorme de vários setores da sociedade. Porque essa tecnologia, o potencial de destruição da biodiversidade que essa tecnologia traz é um negócio quase que apocalíptico, né? Por quê? Porque uma planta transgênica ela pode cruzar com uma planta natural, uma planta crioula ou até mesmo com uma planta selvagem, uma espécie selvagem. E se isso acontecer, uma planta transgênica com o Gene Terminator cruzar com uma planta natural, ela vai herdar para essa planta esse gene, ou seja, na próxima geração dessa planta ela vai produzir sementes estéreis. Então essa planta ela vai deixar simplesmente de existir. Se a gente deixar esse gene Terminator circular por aí livremente, o que a gente vai fazer é começar a erodir a genética e a biodiversidade do planeta. É como se a gente pegasse uma borracha e apagasse espécies do planeta. Milhos, feijões, soja que está sendo cultivada desde sempre, ou até plantas, espécies selvagens que não são domesticadas, podem simplesmente deixar de existir. Além dessa questão da biodiversidade, as sementes transgênicas elas são reconhecidas por causar doenças e alergias, né? Não só porque quando você insere um gene de uma outra planta, de uma bactéria, de um animal na plantinha ali, esse gene, essa planta modificada, ela vai produzir substâncias que elas não foram pensadas inicialmente. Ou então, substâncias que podem ser tóxicas para a gente. Ou então, a planta ela pode herdar uma característica alergênica da matriz de onde vem aquele gene. Então, por exemplo, a gente teve o caso de uma soja que foi modificada geneticamente e foi inserido ali um gene da castanha do Pará. Ou seja, as pessoas que eram alérgicas à castanha no geral, né, elas comiam uma bolacha feita com aquela soja e ficavam mal, né? Imagina você comer uma bolacha e de repente fechar sua glote, né? Então essa soja teve que ser retirada do mercado. Então você imagina que as sementes transgênicas elas causam muita alergia. Imagina você viver num mundo em que toda comida que você come causa alergia. Seria bizarro, né? Acontece que a gente já vive nesse mundo, né? Eu desafio você aí no supermercado e achar uma bolacha, uma farinha, qualquer produto que venha da soja, trigo ou milho, né? Qualquer produto básico processado. Você não vai achar nada que não seja transgênico, né? Quase todos os produtos industrializados hoje em dia
vem de matéria-prima transgênica, o que é uma tragédia para a gente, e eu acho que a gente não percebe a dimensão dessa tragédia, a gente não percebe muito bem o quão ruim é ter todo o nosso alimento básico industrializado sendo produzido de matéria-prima transgênica, né? E se isso já não é ruim o suficiente, tem um problema ainda maior, que eu considero que é o maior dos problemas da transgenia, que é a capacidade que a semente transgênica tem de reproduzir com espécies selvagens ou espécies crioulas. O que é perfeitamente possível, porque imagina, o milho, por exemplo, ele se reproduz através do vento. Então, o vento leva o pólen de uma planta a outra, não é pela abelha, é pelo vento. Então eu posso ter um milho crioulo aqui e um milho transgênico cultivado a 6 quilômetros daqui, e esse vento trazer o pólen do transgênico e contaminar geneticamente o meu milho. Então o meu milho que era crioulo, ele vai virar também ele um milho transgênico. Ou seja, talvez eu nem perceba que a minha roça foi contaminada porque veio pelo vento, e aí quando eu colocar ali o meu milho roxo no chão, ele não nasce e eu perco uma raça de milho que está sendo guardada há gerações. E eu sei que isso parece quase que conspiratório, uma teoria da conspiração, de que as sementes transgênicas podem diminuir a biodiversidade do planeta, mas é extremamente possível. E se você duvida de mim, você pode ir lá no material histórico da Syngenta, no material de divulgação que a Syngenta fez no começo, quando eles desenvolveram a tecnologia da transgenia, nos folders de divulgações para os agricultores estava escrito que a tecnologia da transgenia tinha sido desenvolvida para que os agricultores do terceiro mundo pudessem substituir as suas sementes obsoletas pelas modernas sementes transgênicas. Ou seja, eles taxaram as sementes crioulas que são livres de obsoletas. E não existem sementes obsoletas, né? E deram como alternativa essas sementes obsoletas as sementes transgênicas que eles produziam. Ou seja, do começo a intenção era substituir as sementes naturais que são livres e de todo mundo por sementes que são de propriedade de uma única corporação. Ou seja, as sementes transgênicas elas trazem riscos imensos para a gente e para o planeta, né? Eu não falei nem metade dos riscos aqui. Falando mais alguns rapidamente, elas provocam o aumento da resistência do ser humano a antibióticos, criação de superbactérias que podem criar novas pandemias, aumento da toxicidade dos alimentos, aumento da deposição de agrotóxicos no solo. É realmente uma lista grande. Então são perigos que não justificam a continuidade da comercialização dessa tecnologia. Mas então vamos seguir falando agora sobre degradação do solo.